A paz do Senhor para os irmãos, vamos estar dando início ao capítulo 5 da unidade 2 de Geografia Bíblica. Nós vamos falar sobre o Império Romano. O Império Romano, ele não nasceu império. Ele veio de uma república que veio de uma lenda, da lenda de Rômulo e Remo, que veio de uma lenda que vem da Eneida, a Eneida de Virgílio, que fala do final da Guerra de Troia, que é uma história dos gregos, da história grega, e que ali um homem chamado Enéas, ele foge ali de Troia e vai para a região ali do Lácio, né, na Itália, daí vem o termo latino, vai para aquela região, e aí a sua descendência, ali em Rômulo e Remo, acaba fundando a cidade de Roma, né, como nós conhecemos hoje. Quando se fala de República Romana, existia a questão do Senado, existia a questão dos cônsules, que eles eram, na verdade, o maior cargo, o cargo de cônsul era o maior cargo dentro da República Romana. Isso ficou até na época do Império também, porque o Império ele acabou surgindo da força das tropas militares. Imperator era um título militar, era um título de reconhecimento de liderança de tropas militares. E dentro da história romana, nós vamos ver que quando vai se aproximando do Império, do tempo do Império, vai surgindo um modo de governo chamado de triunvirato. Nós temos dois triunviratos. Nós tivemos o primeiro triunvirato com Júlio César, Pompeu e Licínio Crasso. E nós tivemos, algum tempo depois, o segundo triunvirato, formado por Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto, que se tornaria o primeiro imperador do Império Romano. O Império Romano, ele favoreceu muito a propagação dos escritos bíblicos, porque ele criou um desenvolvimento nos povos por ele dominados, em que estradas foram construídas, o sistema postal melhorou assim de uma forma que conseguia interligar as diversas regiões dominadas e através da comunicação, e ali foi estabelecida também a famosa Pax Romana, uma paz mediante a imposição de Roma através dos seus exércitos. Isso facilitou muito o trânsito dos escritos do Novo Testamento, o trânsito das viagens missionárias de Paulo e de todos os apóstolos ali que se engendraram em fazer o ID de Jesus. O trabalho do Império Romano concorreu para o bem da propagação do Evangelho. Então nós precisamos compreender que Deus ele está no controle de todas as coisas e que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo e vivem segundo o seu propósito ou decreto. Deus usou o Império Romano como instrumento dele várias vezes, mas perseguiram os cristãos, mataram cristãos, mataram. Mas se não fosse essa permissão de Deus da existência desse império, nós não teríamos sequer a igreja que nós temos hoje. Então é compreender que Deus é um Deus que atua na história, através da sua presciência, ele sabe o que é melhor para a igreja dele. Ainda que alguns sofrem para benefício e crescimento da igreja dele, que foi o que aconteceu. O Império Romano era o império que governava na época que Deus se fez carne, que Jesus veio ao mundo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse império, ele da mesma forma que contribuiu de um lado, de outro ele foi omisso ali na morte de Jesus, mas estava tudo dentro do plano de Deus. É compreender que existe um período desse império no qual Jesus veio à Terra. Então no nascimento de Jesus você tem o imperador Augusto, já no ministério de Jesus você tem o imperador Tibério. Então nós vemos ali a sucessão dos imperadores romanos nos evangelhos, na vida de Jesus. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, fome no tempo de Cláudio. Cláudio também foi imperador romano. Nós vemos ali a dinastia Júlio-Claudiana, né, sendo mencionada ali, a dinastia do Império Romano Júlio-Claudiana, sendo mencionado ali nos escritos bíblicos. Se nós começarmos a confrontar os escritos bíblicos com a história, nós vamos ver principalmente os relatos de Lucas, né, que tem um nível de detalhe histórico e geográfico muito acentuado acerca da geografia daquela época. Nós vamos
comparando acontecimentos, fatos, e nós vamos vendo que tudo aquilo que Lucas detalhou é bem comprovado através da história e da geografia da época. Tá? Então esse é o Império Romano. O Império Romano ele tem fim, né, entre aspas, tem fim, né? Ele acaba se dividindo no futuro, já numa época que a igreja já tem uma liberdade, e até o cristianismo foi decretado como religião oficial do Império Romano, ali com Teodósio. Ele acaba se dividindo em dois, e entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e o do Ocidente ele cai em 476 depois de Cristo. Ele termina com a invasão dos bárbaros, mas isso é assunto para outra disciplina, né? Então, se você quiser se aprofundar mais acerca do Império Romano, é muito conteúdo, né? Mas é bom pegar os livros de história que a gente começa a entender os contextos da época de Jesus, da época da igreja, a variação das perseguições. A igreja nem sempre foi perseguida, existiam imperadores que perseguiam, existiam imperadores que perseguiam, mas fazendo vista grossa, existiam imperadores que perseguiam de forma veemente. Nós vamos vendo isso tudo ao longo da história da igreja, mas nós vemos também na história do Império Romano esse tipo de registro de história. Então nós aprendemos muito, mas o conteúdo é muito grande acerca do Império Romano, dos imperadores romanos, e aconselho a buscar material de história para poder compreender mais um pouco das coisas que aconteciam nesse período e daquilo que os apóstolos enfrentaram, os pais da igreja enfrentaram, né, e a igreja vivenciou no meio desse império que se prolongou durante tanto tempo. Amém? Então que os irmãos estudem aí o capítulo 5 e fiquem na paz do Senhor.